Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Broto, eu sou pastor presbiteriano e também um apaixonado por educação. Estou em várias áreas da educação nesse momento, mas a principal delas na minha própria casa. Eu sou casado com Alessandra Broto, pai de Sofia, Tito e Giana, e a gente tem experimentado as bênçãos da educação domiciliar, principalmente as bênçãos da ferramenta do CC, do Classical Conversations. E eu queria falar com vocês hoje um pouquinho a respeito do tema o mito da neutralidade pedagógica. Por que isso é importante? Porque nos ajuda pelo menos de duas maneiras. Talvez você aí esteja ainda decidindo a respeito do futuro educacional do seu filho, se permanece na escola, se vai para a educação domiciliar. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a tomar uma decisão nesse sentido. Se você não tem uma escola cristã, pactual, confessional à sua disposição, o homeschooling vai ser uma excelente oportunidade para você. E a outra função desse vídeo seria também para você que já faz educação domiciliar, quando se sentir tentado a querer voltar o seu filho para a escola ou achar que o homeschooling não está funcionando adequadamente, que o vídeo então te motive a continuar nessa luta, nessa batalha, até que, talvez na sua cidade, na sua região, exista uma escola, comece a existir uma escola verdadeiramente cristã, bíblica, e aí você vai ter a opção, ou de continuar na educação domiciliar, ou matricular o seu filho, rematricular o seu filho nessa escola. Então, o mito da neutralidade pedagógica tem a ver com aquilo que nós experimentamos durante anos na nossa caminhada. Eu costumo dizer que, na minha geração, um pouquinho para baixo, aí, as pessoas um pouco mais novas experimentaram exatamente isso que os nossos filhos hoje estão tendo a oportunidade de não experimentar, que é a ideia de participar de um sistema educacional que parece neutro, mas que, na verdade, é completamente tendencioso. Então, nesse sentido, eu começo falando com vocês sobre a escola onde você matricula seu filho. Você matricularia seu filho numa escola católico-romana confessional? Nós sabemos que isso é bem comum no Brasil, né? Filhos de crentes, famílias evangélicas que não têm muitas opções naquela cidade acabam matriculando nessas escolas por questões de moralidade e tantas outras. Você matricularia seu filho numa escola adventista? Se na sua cidade tem uma escola adventista do sétimo dia, talvez você se sinta inclinado a pensar, é melhor do que uma escola romana, porque o adventismo parece ser evangélico, quando, na verdade, eu estou dando o exemplo desses dois tipos de escola, porque, sem querer entrar no mérito do catolicismo romano, do adventismo, qualquer pessoa diria que uma escola católico-romana ou adventista é necessariamente religiosa. O próprio nome está dizendo isso, né? Os pais procuram, sabendo de algumas características assim, mas eu queria mostrar para vocês um outro tipo de escola que ninguém, a princípio, chamaria de religiosa. E eu pergunto para você se você matricularia seu filho numa escola cujo credo principal fosse: ó Deus, nós nem negamos, nem afirmamos a tua existência. Ó Deus,
Nós nem obedecemos, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Nós somos estritamente neutros. E, acrescentando, nós estamos em um estado laico. Essa seria, obviamente, uma oração irônica a um Deus que, na verdade, não corresponde diretamente àquilo que as pessoas chamam de religião, né? E aí, na verdade, nós estamos, sim, aqui experimentando uma escola exatamente tão confessional quanto a católico-romana ou a adventista ou qualquer outro exemplo que a gente podia imaginar. E para você entender isso, eu gostaria de citar o Gordon Clark comentando sobre essa escola, cujo credo seria aquele: nós somos estritamente neutros, afinal de contas estamos num estado laico. Você vai ver que isso é impossível, tá? Gordon Clark diz assim: o sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. E isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas. Isso é ateísmo, tá? Então, provavelmente, se você já matriculou seu filho em uma escola particular, talvez a mais cara da cidade, ou uma que todo mundo gostaria de matricular o seu filho, né, por causa da fama, da propaganda, dos resultados no Enem, essa escola, por mais que ela não tenha um nome religioso, ela é religiosa, ela é uma escola não neutra. Ela parte do princípio contra Deus. Ela ensina ateísmo. E você deve conhecer aquela famosa ilustração do sapo que, se for colocado numa panela já fervendo, já quente, o sapo imediatamente pula para se salvar. Mas se você quiser ferver o sapo sem que ele perceba, sem que ele reaja, você vai colocá-lo ali numa panela com uma água em temperatura ambiente e vai esquentando a água devagarinho. E quando aquele sapo menos perceber, ele já vai ter virado sopa de sapo. É exatamente isso que tem acontecido com os nossos filhos no sistema educacional. Nós colocamos os nossos filhinhos lá o mais cedo possível, pagando a mensalidade, sacrificando boa parte do nosso orçamento para que ele tenha uma suposta boa educação e assim tenha possibilidade de entrar numa universidade, ter uma boa carreira, e ele está virando sopa de sapo. Deixa eu ler para vocês uma citação do Gary DeMar, do livro Quem Controla as Escolas Governa o Mundo, tá? Boa parte desse vídeo é baseado exatamente no início dessa obra. É uma obra fantástica, onde ele começa mostrando exatamente o mito da neutralidade e, junto com isso, o mito do Estado laico. Tá? As duas coisas sempre caminham juntas. Não é à toa que você observa nos nossos dias hoje a luta que está sendo a regulamentação da educação domiciliar lá no Congresso. Por quê? Porque todos esses que lutam contra, todos esses que se levantam contra, eles não são nada neutros. Se eles fossem neutros ou completamente alheios a essa ideia, eles diriam: pode escola, pode homeschooling, pode isso, pode aquilo. Afinal de contas, estamos no Estado laico. Mas nem eles são neutros, nem o Estado é laico, porque o Estado segue uma religião idólatra. E todos esses são idólatras também. Olha o que o Gary DeMar diz aqui, ó. Infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço, a nós crentes. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo,
da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Isso pode ser visto de diversas maneiras, e você pode ter certeza absoluta que um lugar onde você vai sofrer por tomar a decisão pela educação domiciliar é na própria igreja. Você vai ver irmãos da igreja criticando você, você vai ver líderes na igreja criticando você, porque já foram, então, tomados, né, por essa cosmovisão de que as escolas, elas não são religiosas, não são voltadas para uma confessionalidade, mas estão ali para objetivamente ajudar uma pessoa a entrar na universidade. E, mais uma vez, eu repito, isso é falso, tá? Isso está claramente colocado para nós e, graças a Deus, Deus tem aberto os nossos olhos para que nós percebamos, então, o quanto a sopa de sapo já entrou nas nossas vidas e não precisa mais continuar fazendo o seu efeito. Os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações não precisam sofrer aquilo que nós sofremos. E nesse mesmo livro, né, no Quem Controla a Escola Governa o Mundo, nós vemos uma frase de Herbert Schlossberger, citando, né, um livro que chama-se Ídolos para a Destruição. Tá? Ele diz assim, uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Tá? Então, existe uma guerra, existe uma luta por poder, e nós compreendemos que o sistema educacional é fundamental nesse controle de poder. E aqui o Gary DeMar diz mais uma vez, quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. Tá? Então, o seu filho não está só sendo treinado para o Enem, não. O seu filho está ali. Mesmo que os professores, os coordenadores, a direção não esteja deliberadamente, né, ensinando seus filhos o ateísmo, eles estão, até por ignorância, ensinando, inculcando a religião do Estado. Tá? Não existe Estado laico. Não caia nessa falácia. O Brasil, de uma maneira geral, tem uma religião idólatra, tá? Que está sendo vista aí no STF, está sendo vista aí nas diversas manifestações. É a razão pela qual a educação domiciliar está tendo dificuldade na sua regulamentação. E aí nós precisamos entender, a partir de 2 exemplos que eu vou dar para vocês apenas aqui, tá? Como isso se dá na prática. O primeiro exemplo é um exemplo um pouco distante de nós, eu admito, mas que nos mostra o que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial, resultando, né, na Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento do nazismo. Vejam só que interessante. Em Mein Kampf, que é o livro do Hitler, ele defendeu a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional. William L. Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva bem objetiva da questão. Quando um oponente declara "não passarei para o seu lado", disse Hitler no discurso em 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo: seu filho já nos pertence.
E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. E em 1º de maio de 1937, ele declarou: este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará sua própria educação e seu próprio crescimento. Hitler, em nenhum momento, considerou a educação como sendo neutra. E você teve ali naquela Alemanha, naquela geração, uma Alemanha super bem educada, uma taxa de analfabetismo completamente zerada. E é exatamente nesse contexto que o nazismo surge e se desenvolve. Nós vemos aí, então, que não há neutralidade. Existe sempre uma tendência, existe sempre, diretamente ou indiretamente, uma inclinação, uma cosmovisão regendo aquilo que está acontecendo na escola, no sistema educacional. E se essa cosmovisão não for cristã, nós estamos em sérios perigos. E aí você pode dizer assim, realmente o nazismo, essa questão aí, ela não se encaixa muito conosco, né? Não parece muito a realidade do Brasil hoje. E aí eu quero mostrar para vocês, então, uma realidade mais próxima de nós, tá? A ideia do marxismo, a ideia que tem hoje no Brasil, por meio de socialismo, praticamente regido as instituições, tá? Gary DeMar, mais uma vez, diz o seguinte: da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado. A velha ordem passaria com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Vejam a linguagem, reprogramação. E isso está nos livros marxistas, socialistas, comunistas, tá? Isso está aí para todo mundo ler, é documentado, tá? Não é uma invenção para nós simplesmente tentarmos destruir essa ideia completamente diabólica, satânica, tá? É uma reprogramação, é uma estratégia de fato, certo? E aí nós percebemos que o marxismo ele foi, digamos assim, com muita sede ao pote, foi muito violento, muito direto, quis uma revolução que chamou a atenção das pessoas e elas meio que reagiram. E vendo tudo isso, um defensor, né, dessa proposta diabólica, Antônio Gramsci, ele vem então e dá uma reformulada, uma repaginada nisso tudo, e nós podemos ver isso nessa próxima citação. Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes, camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros, em uma cultura única, homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Então, percebam essa reprogramação, num primeiro momento mais revolucionária, e agora, a partir de Gramsci e outros, Escola de Frankfurt, ela se torna mais light, ela se torna mais subversiva, mais como algo que vai tomando conta sem que a gente perceba.
mas é o mesmo objetivo: controlar. Controlar as escolas, controlar as instituições. E assim, nós vemos tudo isso acontecendo e, sem percebermos, viramos sopa de sapo marxista e os nossos filhos viram sopa de sapo socialista e assim nós chegamos ao completo secularismo das escolas, o secularismo da educação. Então, mais uma vez, esses dois exemplos, nós poderíamos aqui citar vários outros, são manifestações dessa não neutralidade. Tá? Então, se tem uma coisa que o crente precisa aprender, as igrejas precisam aprender, é que Jesus Cristo, obviamente, já nos ensinava isso quando ele disse: quem não ajunta, espalha. E aí eu queria, então, agora, já caminhando para o final do vídeo, mostrar para vocês não apenas a desesperança nisso tudo, né? Dá um desespero, mas a solução, tá? A solução para tudo isso se encontra, por exemplo, em Provérbios 31. Você se lembra de Provérbios 31, não é? Mas você provavelmente se lembra apenas da segunda parte de Provérbios 31, a famosa mulher virtuosa, quem a achará? Mas se você ler o princípio de Provérbios 31, lá do comecinho, você vai perceber que o rei está sendo ensinado, o rei está sendo treinado, ele está recebendo palavras de sabedoria da sua própria mãe. Então aqui nós vemos a solução. Temos vários outros textos bíblicos, mas eu quero me concentrar nesse. Pais e mães, se vocês entenderem que a educação nunca vai ser neutra, é necessário que vocês, então, vençam isso e deem a seus filhos uma educação aos pés da cruz, por meio de uma cosmovisão cristã que flui das Escrituras. Eles não terão isso em qualquer outra escola, por mais que essa escola se diga não religiosa. Nossos filhos não têm isso, muitas vezes, nem em escolas cristãs nominais. Cuidado com isso também. Daí, então, a importância da educação domiciliar. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui. Eu não creio que a educação domiciliar é a única forma adequada de se educar filhos da aliança, filhos do pacto. Mas em muitos lugares no Brasil hoje, essa está sendo a única opção para vencermos esse mito da neutralidade, para tirarmos os nossos filhos desse sistema que os transforma em sopa de sapo. E aí eu queria citar para vocês a frase do famoso poema de William Ross Wallace: a mão que embala o berço governa o mundo. Daí, sabemos que o Gary DeMar tirou o título do livro dele, Quem Controla as Escolas Governa o Mundo. É uma espécie de paráfrase, um trocadilho. A mão que balança o berço governa o mundo. Que mão é essa que embala o berço, que balança o berço? A mão da mãe, a mão do pai. As famílias precisam resgatar não apenas esse direito, mas esse dever de educarmos os nossos filhos por meio dos princípios das Escrituras, comandando todas as áreas de conhecimento. E para terminar, então, motivando vocês ainda mais, eu finalizo com uma citação de Robert L. Dabney, um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, que quando diz isso que eu vou falar, ele está, na verdade, prevendo o que aconteceria quando escolas públicas estatais começaram a acontecer nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral.
e nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral ou uma força degradante. Mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para seu poder além da Bíblia. Portanto, meu argumento é perfeitamente claro. O professor tem de ser cristão, mas o Estado americano prometeu não ter qualquer caráter religioso. Então, o Estado não pode ser nosso professor. Na educação domiciliar, assim como em escolas confessionais, seguindo até mesmo a Lei de Diretrizes e Bases, que nos dá essa oportunidade, nós não precisamos ficar subservientes ao Estado. Sim, o Estado vai exigir que sigamos a BNCC, mas até isso nós podemos fazer à luz das Escrituras. Tá? Então, quero encorajá-los mais uma vez. Continuem firmes na educação domiciliar, busquem escolas verdadeiramente cristãs, que essas famílias que formam, que fazem educação domiciliar possam se juntar e montar cooperativas educacionais, e assim termos cada vez mais oportunidades para famílias da aliança terem seus filhos educados, treinados, instruídos por outros irmãos em Cristo, para que por meio dessa comunhão dos santos, usando nossos dons e talentos, a gente consiga experimentar o que é a formação de um rei, de uma rainha da aliança, como nós vimos, como você pode ver em Provérbios 31 e em todos os outros textos da palavra que ensinam sobre isso. Então, esse era o meu recado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Esse vídeo tem o intuito de encorajá-los. Se você ainda não decidiu pelo homeschooling e não tem escolas cristãs verdadeiramente na sua cidade, essa é a opção válida, legítima para você. Coragem. Tire seu filho da sopa de sapo. E se você está fazendo homeschooling, continue firme e orando e batalhando também para que isso tudo seja regulamentado e as famílias estejam cada vez mais seguras e livres para fazer isso. Que Deus abençoe a todos e continuemos na batalha pelos nossos filhos, pelas próximas gerações. Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.